quase 14 anos na elite do futebol espanhol. Mais de 250 jogos pela La Liga, títulos europeus, finalista de Champions, campeão do mundo pela seleção. Mas existe um troféu que Antoine Griezmann nunca conseguiu levantar: a Taça da La Liga. E olha, isso é absurdo quando você para pra pensar. Griezmann não é um jogador qualquer que passou despercebido pela Espanha. Ele foi um dos principais atacantes da última década. Começou chamando atenção na Real Sociedade, explodiu no Atlético de Madrid, foi pro Barcelona com status de galáctico, voltou pro Atlético como herói, retornando pra casa. Quase uma década e meia construindo legado na Espanha. Mas o campeonato nacional, esse nunca veio. A história de Griezmann na La Liga começa em 2009, ainda como uma promessa na Real Sociedade. O moleque tinha 18 anos, vinha da base do Clube Basco e começou a mostrar aquela técnica refinada que depois se tornaria sua marca registrada. Foram 5 temporadas por lá, se desenvolvendo, ganhando confiança, virando peça importante. Mas convenhamos, a Real Sociedade não briga por título de La Liga. O objetivo era se manter na elite, desenvolver jogadores, brigar por vaga europeia quando muito. Então, nessa fase, tudo bem. O título ainda não era uma expectativa real. Aí vem 2014. E o Atlético de Madrid aposta todas as fichas em Griezmann. E olha, o timing parecia perfeito. O Atlético tinha acabado de quebrar a hegemonia de Barcelona e Real Madrid, conquistando a La Liga na temporada 2013 a 14, com Diego Costa sendo a referência no ataque. Griezmann chegava para ser o novo protagonista dessa história. E ele foi, cara. Ele realmente foi. Durante anos, Griezmann carregou o ataque do Atlético nas costas. Gols decisivos, assistências de placa, liderança dentro de campo. O francês conquistou a Liga Europa em 2018. Foi decisivo na campanha, artilheiro da competição. Chegou na final da Champions League em 2016. Perdeu nos pênaltis pro Real Madrid, mas mostrou que estava naquele nível de elite mundial. Conquistou o Supercopa da UEFA, ganhou prêmios individuais, virou o ídolo da torcida colchonera. Mas o título da La Liga, esse continuava escapando. E olha a ironia, o Atlético chegou perto, muito perto, temporada após temporada, brigando lá em cima, fazendo campanhas sólidas. Mas sempre tinha um Barcelona de Messi ou um Real Madrid de Cristiano Ronaldo terminando à frente. Griezmann foi peça-chave do melhor Atlético de Madrid das últimas décadas. Mas o anel espanhol não veio. Então, em 2019, Griezmann toma a decisão que deveria resolver esse problema de uma vez por todas. Vai pro Barcelona. E pensa comigo, qual clube briga por título da La Liga todo santo ano? Barcelona, né? O francês chega num clube que tinha conquistado a La Liga em 8 das últimas 11 temporadas. Se tinha um lugar onde esse título finalmente ia acontecer, era ali. Só que o futebol é cruel com esse tipo de expectativa. Griezmann chegou no Barcelona justamente no momento em que o clube começava a entrar numa das piores crises da sua história recente. Problemas financeiros absurdos, mudanças constantes de técnico, elenco desorganizado. Messi saindo em 2021. O francês teve momentos de brilho, claro. Conquistou a Copa do Rei em 2021, marcou gols importantes. Mas o time como um todo não funcionava. E aí vem o detalhe mais doloroso. Na temporada 2020 a 21, o Barcelona terminou em 3º lugar. Sabe quem ganhou a La Liga naquela temporada? O Atlético de Madrid. O time que Griezmann tinha deixado 2 anos antes, com Luis Suárez, outro ex-Barcelona, sendo decisivo na campanha do título. Então, Griezmann literalmente estava no lugar errado, na hora errada. Em 2021, Griezmann volta pro Atlético de Madrid, o retorno do filho pródigo. A torcida recebe ele de braços abertos, esperando que o francês seja novamente aquele protagonista que brilhou entre 2014 e 2019. Mas aí entra outro problema. O Griezmann, que volta, não é mais aquele jogador dominante de antes. A idade vai chegando, as lesões aparecem com mais frequência, a confiança não é mais a mesma, o Atlético segue competitivo, mas não domina como antes. Real Madrid e Barcelona voltam a brigar lá em cima. E Griezmann, agora com quase 34 anos, continua sem seu título de La Liga. Quase 14 anos depois da estreia, na primeira divisão espanhola. Centenas de jogos, vários títulos importantes no currículo, mas esse troféu específico nunca entrou na lista. E olha só a contradição absurda da carreira do Griezmann. O cara é campeão do mundo pela França em 2018, sendo um dos destaques da campanha. Conquistou Liga Europa, Supercopa da UEFA, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, foi finalista de Champions League, mas o campeonato do país onde construiu praticamente toda a sua carreira de clube, esse nunca veio. Às vezes o futebol funciona assim. Você pode ser um dos melhores jogadores da sua geração, estar no lugar certo, fazer tudo o que precisa ser feito. Mas se o timing não encaixar, se você chegar no Barcelona 2 anos antes do clube desmoronar, se você sair do Atlético 2 anos antes deles finalmente conquistarem o título de novo, o troféu simplesmente não vem. Griezmann vai se aposentar como um dos maiores atacantes franceses da história. Mas quando olhar pro armário de troféus, vai sempre faltar aquela taça da La Liga. E isso, de alguma forma, resume perfeitamente a crueldade e a beleza do futebol ao mesmo tempo.